E eles acabam desenvolvendo esses objetivos, eles acabam traçando metas do porquê que eles estão estudando aquela língua, do porquê eles estão estudando o inglês. Hey Teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema do nosso episódio de hoje é como trazer a cultura do idioma aumenta o interesse da turma. Então, eu sempre falo muito sobre isso. Quando a gente vai ensinar o idioma, a gente não está ensinando só a língua, a gente também está ensinando a cultura, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que de forma implícita. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje, sexta-feira, o último dia do nosso aquecimento, a nossa última live da semana. Então, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula e eu estou ansiosa para compartilhar com vocês essa experiência que eu tenho com relação a trazer a cultura para a sala de aula. Certo, então vamos lá, deixa eu puxar aqui o que eu preparei para vocês. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a cultura. Então, para a gente começar essa conversa, a gente tem que saber o que é cultura. Bom, de acordo com o dicionário, a cultura é um conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc., que distinguem um grupo social. Então, padrões de comportamento, crença, questões de comunidade, senso comum de crenças, de atitudes, é tudo dentro ali da questão da cultura. E quando o nosso aluno ele aprende a língua, ele também está entrando em contato com a cultura que aquele idioma carrega. Então, de forma implícita, mesmo que inconsciente, o aluno já está entrando em contato com a cultura, com a origem ali daquela língua, com a origem ali daquele idioma. E por que é importante nós, professores, nós, teachers, focarmos nessa questão de ensinar também a cultura? Por que isso é tão importante? Primeiro ponto é que a gente não consegue distinguir, a gente não consegue separar o ensino da língua do ensino da cultura, não tem como. A língua, ela foi criada com base nos padrões, igual a gente viu aqui, com base nos padrões de comportamento, com base nos padrões de crença, de conhecimento e costumes daquela comunidade. Então, dessa forma, não tem como a gente separar o ensino da língua do ensino da cultura. Ao falarmos algo por meio daquela língua, mesmo que inconscientemente, a gente já está fazendo aquela frase fazer sentido por meio da cultura que aquela língua pertence, por meio da cultura que aquela língua carrega. Então, mesmo que inconsciente, quando a gente está utilizando aquela frase, aquela estrutura, a gente já está se valendo da cultura. A cultura também, ela agrega valor ao nosso ensino. Quando a gente mostra a raiz das expressões, a raiz daquele costume, aquela tradição, a gente está levando o valor daquele idioma para dentro da sala de aula. Então, não é uma questão só não é uma coisa só complementar, mas sim uma coisa fundamental que a gente deve sim levar para dentro de sala de aula. Outra coisa que eu já percebi, e fato, a cultura, ela desperta o interesse dos nossos alunos, é um fato. Se você leva a cultura, leva aquelas curiosidades, diferenças de costumes, diferença de tradições, você está levando também, pessoal de aula, essa questão de despertar a curiosidade do seu aluno. O aprendizado do idioma ele passa a se tornar relevante para a turma e eles conseguem entender como que aquilo é utilizado na prática. Então, às vezes, uma coisa que está ali na teoria, que você explicou, talvez por meio da gramática ou por meio do livro, né, só daquele exercício que o livro proporcionou, às vezes faz com que o seu aluno não entenda como que aquilo seria utilizado na prática, como que aquilo vai servir na vida dele, como que aquilo vai ser relevante. Mas quando a gente traz isso inserido na cultura, quando a gente mostra para ele como aquilo funciona ali no dia a dia, no cotidiano, o nosso aluno passa a entender, passa a dar importância para aquela cultura, certo? Então, qual o cuidado que a gente deve ter com relação ao ensino da cultura? Qual o cuidado que a gente tem que tomar ali? Estudar a respeito da cultura que o idioma, que o inglês carrega, não significa pedir para os nossos alunos ignorarem a cultura deles. Então, não é isso, não é a gente forçar o aluno a fazer igual ou aprender a fazer daquela forma. Mas sim, é como se a gente estivesse dando a eles a oportunidade de ter o pensamento crítico, a gente trabalhasse essa questão dele criar sua própria opinião, ele desenvolver
a sua própria realidade com respeito àquele tema abordado. E mesmo quando a gente já está falando dessa aplicação, o inglês ele está ligado a diversas culturas, né? Porque se você parar para pensar, o inglês ele não é falado só em um país, né? Vários países falam inglês. Tem a Inglaterra, tem a Austrália. A gente tem ali essa questão de ter outras culturas que também utilizam o inglês como língua materna. Então, é importante a gente pensar nisso, que a cultura do inglês não é só fechada ali. Muitas vezes o professor se prende só à cultura dos Estados Unidos, mas a gente tem a cultura de diversos outros lugares. E vamos continuar um pouquinho mais. Quais são os outros cuidados que a gente deve ter sobre isso? O inglês ele é considerado uma língua franca mundial. A gente, se você for pesquisar, o inglês é a língua assim que é utilizada. Eu falo que é a língua coringa, né? Em qualquer lugar que você vai, se você sabe falar inglês, você vai encontrar alguém que fala inglês para te ajudar. Então, ele é considerado a língua franca. Então, ele não carrega mais só aquela propriedade dos nativos, não é só onde originou a língua. Agora, já é falado em diversos lugares, acaba agregando outros valores, tanto sociais como costumes, acaba carregando mais coisa ali naquele idioma. Inclusive, no nosso dia a dia, a gente já encontra, aqui no Brasil mesmo, né, a gente já encontra palavras em nosso vocabulário que são vindas da língua inglesa. Aqui alguns exemplos de coisas que a gente utiliza muito da língua inglesa e já virou comum. Tanto é que os nossos alunos também já conhecem, já estão familiarizados. Então, alguns exemplos simples são delivery, que a gente utiliza muito, né? Principalmente agora, na pandemia que passou, a gente utilizou muitos deliveries. A questão do hot dog, todo aluno sabe o que é um hot dog. Mouse, que é o mouse do computador, que a gente utiliza, que é uma palavra de origem inglesa. Bike, eu vejo muitos meus alunos falando bike, eles falam normal, eles sabem a tradução. Spoiler, que agora virou uma palavra mais conhecida, que os nossos alunos eles usam bastante nas redes sociais, quando eles não querem receber um adiantamento ali do que tem no filme, eles não querem receber alguma coisa que está ali que seria surpresa para ele assistir, eles chamam de spoiler. Então, agora já virou comum para os nossos alunos. Hambúrguer, que veio também de origem inglesa. Shopping center, a gente fala shopping center. Cookie, que agora os alunos, até no mercado, a gente encontra já as bolachinhas com o nome de cookie. Então, além da discussão do biscoito e bolacha, a gente ainda tem a discussão do cookie. Ketchup, e online e offline, que ficou muito mais comum agora com as redes sociais. Agora a gente tem essa questão do online e offline muito mais visível, os nossos alunos têm muito mais familiaridade com essas palavras. E aí, vamos ainda focar ali no cuidado que a gente deve ter, então. O nosso objetivo não é fazer com que os nossos alunos se comportem da mesma maneira que aquele costume carrega, que aquela cultura carrega, mas sim permitir que eles tenham esse momento de reflexão, permitir que eles tenham esse momento de interpretar os significados daquilo que a gente está mostrando para eles, daquilo que a gente está ensinando eles. Eles conseguem ter um aprendizado muito melhor do idioma quando eles compreendem qual é a relação que o idioma tem com a cultura, como que aquilo é utilizado na prática. Isso deixa muito mais claro para o nosso aluno, muito mais fácil dele entender. Para você ver na prática como que a cultura nos ajuda a entender o idioma, dá uma olhadinha nas expressões idiomáticas que a gente utiliza aqui, no Brasil, o nosso português. Você já ouviu falar ou já falou alguma dessas expressões? Dá uma olhada. Ela tá lá, chorando as pitangas. Acredito que você já tenha ouvido. Ela rodou a baiana, quando a pessoa ficou muito brava. Isso custa os olhos da cara. Você é uma amiga da onça. Ele chutou o balde. Ela teve que pagar o pato por isso. Com certeza você já ouviu algumas dessas expressões utilizadas no nosso dia a dia. Mas o que isso tem a ver com relação ao nosso ensino de cultura? O que isso tem a ver com o ensino do inglês? Espera aí que eu vou falar para você já. Antes, vamos fazer aqui uma referência a essa expressão que é rodar a baiana. Você sabe de onde teve origem isso? Eu até postei lá nos meus stories do Instagram perguntando para vocês. Mais tarde eu posto o resultado da enquete para você saber se a maioria sabia a definição ou não. Então, a origem que acredita-se ter iniciado é que essa ameaça de rodar a baiana, de dar um escândalo em público, teve origem nos blocos de carnaval do Rio de Janeiro no início do século XX. Como alguns malandros aproveitavam a folia para beliscar ali os bumbuns ali das moças, os capoeiristas passaram a ter a ideia de se fantasiar também de baianas,
assim eles protegiam as mulheres que faziam que estavam ali no desfile. Então, quando esse engraçadinho vinha ali para dar um beliscão, ele acabava levando um golpe de capoeira. Então, quem estava de fora só via só a baiana, né, a saia da baiana rodando e a outra pessoa levando esse golpe. Então, a pessoa acabava não entendendo nada. Foi daí que veio a origem, que a pessoa via rodando a baiana e a outra pessoa sofrendo por isso. Então, ficou marcado, né, no nosso idioma, rodar a baiana ficou conhecido. Então, da mesma forma que a gente tem essas expressões que tiveram origem na nossa cultura, porque aqui cultura a gente está falando, foi durante o carnaval, foi aí que aconteceu baiana, o modo de se vestir da baiana. Então, tudo, essa expressão que a gente utiliza, que a gente ouve falar, ela teve origem, ela nasceu ali no costume que tem o nosso país, de fazer o carnaval, daquela vestimenta, tudo isso tem origem na nossa cultura. Por isso que a gente precisa trazer a cultura para o inglês, porque da mesma forma que acontece com as expressões aqui no Brasil, com as expressões em português, também acontece com as expressões no inglês, que são embasadas nas culturas, que são embasadas na cultura dos nativos. Então, por isso que é importante a gente trabalhar sim a cultura, porque dessa forma a gente consegue levar o real significado daquilo que a gente está ensinando. Vamos dar uma olhada no exemplo que eu tive a oportunidade de participar e eu já vou contar para você como que foi. Para mostrar como que os alunos eles podem ficar muito mais envolvidos quando eles entendem o significado, a importância da cultura daquele idioma, eu vou contar para você uma experiência que eu tive essa oportunidade de participar. Então, o professor de inglês da escola onde eu trabalhava, que eu até citei ele ontem, na live de ontem, né? Eu falei que hoje eu ia contar como é que ele trazia essas experiências dele, né, para a sala de aula. Então, vou contar para você. Ele costumava fazer viagens para fora do país. É um costume, né? Até a maioria dos professores de inglês costuma colocar isso como objetivo, né? Como meta, fazer viagens. A gente quer conhecer as outras culturas, a gente quer viver isso na prática. Então, ele tinha esse costume também de viajar, de conhecer outros países com frequência. E quando ele retornava dessas viagens, ele fazia uma espécie de um relatório para mostrar para os alunos o que ele tinha observado, o que ele tinha conhecido com relação à diferença de cultura, com diferença de costume, de comida e assim por diante. Ele fazia tipo um relatório para os alunos dele para contar um pouco mais dessa experiência que ele viveu, essa experiência que ele passou. E aí, ele fazia até mesmo uma apresentação de PowerPoint. Então, ele sempre gostou de fotografia, ele fazia ali uma apresentação do PowerPoint, trazendo ali as fotinhas da comida diferente que ele passou, do costume diferente, da crença diferente que ele observou ali naquele país. Tudo isso ele trazia ali por meio de um PowerPoint, de uma apresentação para os alunos deles. E é bem interessante porque muitos alunos não tiveram essa oportunidade, né, de ver, de conhecer, às vezes nem sabe que isso acontece. Então, eles ficaram com uma experiência bem nova para eles. E esse relatório que ele fazia, que o professor fazia, acabava inspirando os alunos, tanto com relação a traçar novos objetivos, do porquê que ele está aprendendo aquele idioma, qual vai ser a utilidade na vida daquele aluno aprender o idioma de inglês. Então, isso acabava motivando os alunos dele a refletir e a pensar quais seriam os seus próprios objetivos. E uma vez o professor até mesmo me convidou para participar dessa aula dele e trazer um pouco mais da minha experiência, da minha viagem. Então, eu achei bem legal, é uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer antes para os meus alunos. Claro que a gente sempre faz uma citação ou outra, às vezes eu utilizava algum exemplo e falava para os meus alunos, mas eu nunca tinha pensado dessa forma, de criar um relatório mesmo, de falar para eles a diferença de cultura, a diferença de costume, comidas diferentes, tudo isso que torna muito mais relevante o inglês para os alunos. E é legal que, assim, no final da explicação, quando eu fiz esse PowerPoint, montei lá com algumas fotinhas minhas de viagem e levei para essa turma que o professor me convidou, é interessante que eu achei que talvez para eles fosse uma coisa que eles não iam querer saber, que eles não iam querer se envolver, mas para minha surpresa, não. Assim que eu terminei de explicar, de mostrar, eles começaram a fazer perguntas de como tinha sido, do que eu tinha gostado mais, que comida eu tinha achado diferente, como que era a vestimenta do pessoal lá. Então, isso foi muito legal, foi muito bom ver que eles tinham esse interesse, eles queriam realmente saber, eles queriam realmente conhecer como é que tinha sido essa experiência. E conforme eles foram fazendo essas perguntas, eles estavam divididos ali em grupos, então eles iam fazendo ali aquela questão do debate, deles irem
comparando, né, a diferença de cultura, da nossa cultura com aquela cultura, o que eles achavam que eles iam se familiarizar com facilidade, o que eles acharam que eles iam ter dificuldade em se adaptar. Então, é muito legal, muito bom, uma experiência muito boa, que eu acabei absorvendo também. E eles acabam desenvolvendo esses objetivos, eles acabam traçando metas do porquê que eles estão estudando aquela língua, do porquê eles estão estudando o inglês. E na maioria das vezes, eles acabam colocando como objetivo o de poder viajar também para ir conhecer essas outras culturas, esses outros costumes. Então, é muito bom ver os alunos mais engajados, mais motivados. E o ponto é esse. O professor, com o relatório de viagens dele, quando ele fazia esse relatório da volta dele, né, depois que ele tinha vivenciado toda essa experiência, ele fez com que os alunos ficassem cada vez mais motivados e entendessem qual era o objetivo, eles traçassem o seu próprio objetivo em aprender um outro idioma. Também uma coisa que a gente reparou que tinha mudado com relação aos alunos era que eles aumentaram o conhecimento de mundo deles. Então, eles acabaram conhecendo, respeitando a diversidade de cultura, a diversidade de costume, aquilo ficou mais claro para eles, né? Então, a gente percebeu também essa diferença. E o professor, ele reparou que as turmas começaram a ficar mais motivadas quando ele fazia isso. Então, uma coisa que, por exemplo, para mim nunca tinha passado na cabeça fazer dessa forma, quando eu observei o professor fazer isso, e a gente viu a diferença da turma dele, que a turma estava mais motivada, mais engajada, participativa até mesmo nessas aulas que tinha esse relatório, que tinha essa contação que a gente contava essa experiência, a gente percebeu que eles estavam interessados, eles faziam perguntas, era uma coisa espontânea. O interesse desses alunos aumentava por causa da curiosidade que eles tinham criado ali durante aquela experiência, durante aquilo que o professor estava contando, a curiosidade deles aumentava com relação ao idioma, e aquilo se tornava algo relevante, algo que os alunos queriam aprender, queriam estudar. E aí, com isso, claro, eu volto a dizer, né, na live de ontem eu disse, e hoje volto a dizer, na época eu estava trabalhando na secretaria, então passava por mim essa questão dos boletins, eu que lançava a nota no sistema. E com isso a gente percebeu mesmo, eu percebi na prática, que a nota dos alunos melhorou, porque agora eles estavam se esforçando espontaneamente, era uma vontade própria deles de aprender mais sobre o inglês, para poder também colocar como objetivo viajar, como objetivo trabalhar com isso. Então, foi muito interessante. E o que impede alguns professores de trazer essa cultura para dentro de sala de aula? O que pode atrapalhar alguns professores quando eles estão... Peraí, deixa eu só me organizar aqui. Então, o que pode atrapalhar, o que impede alguns professores de trazer essa cultura para dentro da sala de aula? Alguns professores ficam inseguros por essa questão deles não terem tido essa oportunidade de experimentar coisas da cultura na prática. Então, às vezes, o professor fica meio inseguro porque ele nunca foi viajar, ou porque ele não conhece ninguém que tenha ido, ele acaba ficando inseguro e acaba evitando de trazer essa questão da cultura para dentro da sala de aula. Ou então, alguns professores também acham que aquilo não vai fazer tanta diferença, que ele pode só passar aquilo que está ali na apostila mesmo e que está tudo certo. Então, isso são algumas das coisas que talvez possam atrapalhar o professor de trazer a cultura para dentro da sala de aula. Mas se o seu caso é aquele primeiro caso de que você não teve uma experiência, não viveu aquilo na prática, então talvez você fique inseguro, tem uma ferramenta que com certeza pode te ajudar. Essa ferramenta é a internet. Por meio da internet, a gente consegue se conectar com culturas do mundo todo, a gente consegue conhecer os costumes do mundo todo, a gente consegue ver diferenças, a gente consegue interagir com eles. Então, a internet ela é uma ferramenta muito aliada nossa. Há uns tempos atrás, a gente não conseguia ter esse acesso que hoje a gente tem, a gente não conseguia ter tanta informação do jeito que a gente tem hoje. Então, a gente tem que aproveitar essa ferramenta o máximo possível, o máximo que a gente puder trazer para a sala de aula, a gente precisa aproveitar. A gente consegue ver as coisas na prática. Hoje em dia tem canais no YouTube que mostram coisas com relação à cultura, então tem vídeo, tem áudio, tem diálogo, tem explicações. Eu mesmo, um exemplo meu pessoal, né, a minha meta, o meu objetivo para esse ano, são aprender alguns novos idiomas. Então, entre eles está o coreano, o alemão e também o francês. São os 3 idiomas que eu estou como meta de aprender esse ano.
E como eu fico muito curiosa para saber a respeito de como é a cultura, eu gosto também de, um dos meus hobbies é cozinhar comidas diferentes, então eu fico lá vendo os canais do YouTube, vendo a cultura deles lá, tradições, fico vendo como eles fazem determinadas comidas, fico tentando fazer as comidas aqui em casa, então isso é muito interessante, a gente se sente mesmo ali, incluído ali naquela cultura, é muito bom ter essa sensação, isso deixa a gente mais motivado para aprender. Então, da mesma forma, quando a gente consegue agregar esses valores para os nossos alunos, a gente também deixa eles mais motivados, faz com que eles tenham curiosidade, com que eles tenham vontade de aprender aquilo que a gente está explicando. E eu costumo brincar, então, com isso, que a gente pode viajar o mundo sem sair de casa. Quantas vezes eu não abri ali aquele Google Maps, né? Abri lá, coloquei aquele bonequinho lá numa avenida principal, avenida de Nova York, e fiquei passando ali pelo meu navegador, olhando, observando as lojas da rua, observando lá os banners, né? Aqueles displays que eles têm lá. Então, hoje em dia, a gente consegue sair, a gente consegue viajar mesmo sem sair de casa. É muito legal isso, a gente ter acesso a essa ferramenta hoje. E, aliás, a gente também tem acesso agora, nessa pandemia, a gente descobriu outras formas que mais para frente, com certeza, vão ser úteis nas nossas vidas, que é, por exemplo, o Zoom, que a gente consegue se conectar com pessoas do outro lado do mundo, consegue conversar com elas. Então, isso com certeza vai ser uma ferramenta que vai ser mais desenvolvida agora, a tendência é essa, né? A gente ter que trazer mais coisas para dentro da sala de aula que estão relacionadas com a tecnologia, porque ela nos ajuda muito, ela é uma ferramenta muito prática. Mas vamos pensar aqui na cultura agora. A cultura ela não se resume a apenas aquilo que está acontecendo em outros países. Não é só isso a cultura. A cultura também está presente ali nas histórias, muitas vezes nos contos infantis. Eu até mandei no grupo do Telegram, então se você não participa ainda, não se esquece de fazer parte do grupo do Telegram. Na bio ali do meu Instagram você consegue acessar. Então a cultura ela está nas histórias, ela está nos costumes, nas músicas, na comida, está em diversos lugares. Então, isso só mostra como a gente tem material, como a gente tem conteúdo para trabalhar quando quando a gente fala com relação à cultura. A gente tem muita coisa que a gente pode trabalhar, diversas formas. Então, por isso aqui eu trouxe 3 sugestões, que é só o começo, você pode trabalhar de várias outras formas. Uma coisa que muitos professores já fazem, que é muito comum os teachers fazerem, né, é trazer a cultura por meio de atividades relacionadas à música. Mas com relação à música, eu ainda volto a falar uma coisinha importante. Trazer a cultura por meio da música não é só colocar aquela música, ou talvez tirar ali aquelas palavrinhas da música, só passar para os alunos e deixar que eles preencham as lacunas. É interessante a gente também trabalhar com as palavras daquela música. Então, da mesma forma que a gente trabalha com aquele preparo para fazer a leitura, para fazer um texto, a gente também pode fazer isso com relação às músicas. Então, antes de você começar, de você colocar a música para tocar, você pode estimular seus alunos, perguntar: vocês conhecem essa música? Vocês sabem do que se trata essa música? Vocês acham que é uma música motivacional, uma música que descreve o relacionamento de amigos, relacionamento de namorados? O que vocês acham que é o tema dessa música? E assim, deixar seus alunos irem trabalhando em cima disso. Depois a gente passa aquela música, vem preenchendo as lacunas ali bonitinho. E por fim, quando a gente finaliza essa atividade deles preencherem, a gente também pode vir buscando as palavras ali da música, expressões idiomáticas, palavras que eles têm costume de utilizar lá. Uma coisa que eu sempre paro para analisar durante as músicas é a palavra missing, né? Que os meus alunos sempre perguntam como que é saudade em inglês. E eu brinco com eles, a saudade em inglês não existe, essa palavra é nossa, é brasileira a saudade, né? Eles descrevem por sentir falta, que é a mesma coisa, né? É um sinônimo, mas não tem a palavra saudade, só tem sentir falta. Então, é interessante quando você tira esse momento, depois que os alunos já fizeram a atividade, para ir selecionando algumas palavras, para eles irem entendendo a origem, a definição, tanto das expressões como das palavras, as diferenças culturais que carrega ali naquela música. Então, é muito interessante a gente fazer isso dessa forma, a gente trabalhar o máximo possível, tirar o máximo de benefício que a gente conseguir das nossas atividades. Fazendo isso, a gente está agregando esses valores de cultura nos nossos alunos.
Mas, novamente, não forçando eles a seguir aqueles costumes, mas sim permitindo que eles tenham essa questão do pensamento crítico, que eles consigam pensar sobre aquilo e formar a sua própria opinião. E como que a gente pode trazer mais dessa cultura para dentro da sala de aula? Então, eu vou falar agora 3 formas da gente trazer. São 3 sugestões, claro que você pode adaptar, você pode trazer de outra forma. São só algumas formas que eu gosto, que eu já utilizei e já percebi que tem bastante efeito. Então, trabalhar os costumes dos lugares. Só um segundinho. Então, vamos lá. Trabalhar os costumes de outros lugares. Então, quais são os costumes e hábitos que esses outros nativos, né, que esses nativos têm, que podem despertar a curiosidade dos nossos alunos? Então, a gente pode analisar, a gente pode tirar um tempinho, pesquisando por meio de vídeos, pesquisando por meio de artigos na internet, a gente acha bastante coisa. Se você já teve a experiência, então vai ser muito mais fácil para você, né? Você já vai ter uma noção das coisas que você observou, mas é sempre bom relembrar, né? Eu sempre, quando eu vou apresentar, eu volto ali, dou uma pesquisada para ver se eu estou lembrando de tudo, para ver se eu não estou esquecendo de nada. Às vezes também tem algum costume que passou batido, que a gente não percebeu. Então é interessante a gente fazer uma listinha desses costumes, desses hábitos, para poder, assim, trazer para o nosso aluno da forma correta. Também trazer fotos e vídeos para promover os debates, a gente consegue colocar eles para debater sobre aquilo, se eles acham que aquele costume é comum, se um dia vai ser comum aqui no Brasil, se eles já fizeram, se eles já conhecem alguém que fizeram. Também os feriados, que costumam ter esses costumes diferentes, tradições diferentes, alguns que a gente nem tem aqui no Brasil, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Por exemplo, o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, que é um feriado comemorado principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, e simboliza o dia de gratidão pelos bons acontecimentos que aconteceram ali durante aquele ano que se passou. Então, a gente não tem esse costume aqui no Brasil, mas muitas vezes a gente vê presente nos filmes, a gente vê presente nos seriados. Então, a gente pode trabalhar essa questão da cultura relacionada ali com o filme, a gente pode trazer um trechinho de um filme para os alunos verem e debaterem sobre a cena, eles colocarem a opinião deles sobre isso, se eles têm vontade de participar, se eles já viram, conhecem alguém que faz o costume aqui no Brasil, todas essas coisas a gente pode estimular ali aquele aluno, perguntar para eles com relação ao vocabulário. Então, dá para trabalhar N maneiras, mas trazendo ali essa questão da cultura, né, sobressair. Então, nessa data, as pessoas costumam se reunir em família para fazer orações e passar tempo juntas. Então, a gente pode listar, por exemplo, quais são os costumes, as tradições que tem nesse dia. Então, eu olhando um pouquinho mais, tem gente que tem costume de soltar fogos nesses dias, o que não pode faltar é ter ali esse jantar diferenciado. E a gente pode perguntar para os nossos alunos, tem algum feriado aqui que se assemelha a esse? Então, com certeza, eles vão lembrar, talvez, do Natal, eles também vão lembrar de características que a gente utiliza no Natal. Tudo isso é bem interessante da gente colocar ali para o aluno poder ter essa perspectiva, ele poder fazer ali o próprio julgamento dele com relação a isso, ele poder debater com os colegas o que ele acha com respeito a isso. Muito interessante a gente trazer essas questões dos feriados. Tem vários feriados que não são comuns aqui no Brasil. E outra coisa também é alguns costumes rotineiros lá deles. Por exemplo, os ônibus escolares lá dos Estados Unidos, né? Comumente nos Estados Unidos. E eles têm essas plaquinhas de stop, né? Para fazer com que os carros que vêm atrás parem, para que sim os alunos poderem atravessar ali a faixa, né? Poderem sair do ônibus e entrar com segurança. Então, é uma coisa comum lá, que para a gente aqui é bem diferente, né? Eu acredito que eu nunca vi um motorista colocando a mão para fora com uma plaquinha, ou já tem uma plaquinha presa no ônibus. Outra coisa também é que o motorista geralmente é responsável por abastecer seu próprio carro lá nos postos de gasolina. E aqui pra gente, hoje a gente tem esse cargo, né, que é o de fretista, que ele já fica ali preparado, a gente só encosta o carro e ele abastece. Mas lá não, a gente tem que abastecer e depois ainda tem que entrar na lojinha de conveniência para acertar a conta. Então é uma coisa diferente, a gente pode estimular. O que os alunos acham sobre isso? Eles acham que isso funcionaria aqui no Brasil? Eles preferem o modo de lá ou o modo daqui? O que eles acham sobre isso? É bem legal de colocar no debate, dá bastante conversa.
Outra coisa também é o English breakfast, né, que é aquele costume de tomar um café da manhã mais calórico. Então, os Estados Unidos têm esse costume mais do bacon, né, dos ovos. Já na Inglaterra, eles têm aqueles feijãozinhos doces também, que eles colocam com linguiça, e coloca ovo, e coloca um monte de coisa. Então, para eles, tem esse café da manhã mais calórico, que é quando eles tomam um pouquinho mais tarde, que já é para segurar o estômago ali durante aquele dia. E outra coisa que também não é muito comum por aqui, ainda a gente já começou a utilizar esse costume, mas ainda não é muito comum, é de ter um triturador para eles poderem jogar os restos de comida na pia. Isso a gente vê muito em filme. Até os filmes às vezes assustam a gente, né, por fazer às vezes uma cena de um acidente com um triturador de pia. A gente fica assustado com aquilo, mas é um costume lá para eles bem comum. Então, eles não têm essa questão de... Aqui, pra gente, é mais comum jogar aqueles restinhos de comida no lixo. Já para eles, já joga no triturador. E acabou a bagunça ali mesmo. Então, a gente também pode perguntar para os nossos alunos se eles teriam coragem de ter um triturador, se eles conhecem alguém que já tem um triturador, se eles gostam de tomar um café da manhã reforçado. Muitos alunos já têm o costume de tomar, ou não tomar café, ou tomar pouquíssima coisa, comer só um pãozinho durante o café. Então, é legal a gente trazer essa diferença de cultura e perguntar para eles a opinião deles, sempre voltando isso para eles, querendo saber o que eles acham sobre o assunto. E, claro, muita atenção nas respostas deles, porque a gente pode pegar as respostas, perceber o que interessa a eles para trazer em outras aulas. Então, é bem legal a gente também ficar atento ali nas respostas, no andamento do debate deles, para a gente também poder aproveitar aquilo e trazer as nossas aulas mais ricas em conteúdo. Uma segunda sugestão que a gente pode trabalhar é comidas típicas. Como eu já falei, eu sou meio suspeita de falar sobre isso, porque eu gosto bastante de pegar assim, um prato típico, uma culinária típica de lá e tentar reproduzir em casa. Eu gosto bastante, eu acho isso muito legal, a gente poder ter essa oportunidade hoje com a tecnologia, né, de poder fazer uma comida que só teria a oportunidade de comer lá, hoje a gente consegue reproduzir aqui. Então, o costume de realizar aquela comida, a gente pode trazer para o aluno, qual que é o costume que aquela comida carrega, origem. Muitos pratos típicos têm algum tipo de origem, algum tipo de história que carrega. Também deixar claro, deixar que os alunos participem também desse processo de aprendizagem. Muitas vezes eu passo a receita para eles em inglês, aproveito para ensinar os vocabulários ali, tanto de alimentos, dos ingredientes, como também os verbos de ação, de mexer, passar para uma forma, todos esses verbos que a gente utiliza para cozinhar, eu também gosto de passar para eles, ensinar esse vocabulário, e assim deixar que eles também aprendam como que vai ser aquilo utilizado na prática. E, claro, deixo algumas receitas, algumas mais simples para eles fazerem, talvez, em casa, e tirarem foto, ou trazerem para a sala de aula, ou, dependendo do que for, a gente consegue fazer em sala de aula, se for uma receita mais simples. Às vezes, dividir como um trabalho em grupo, um grupo vai fazer tal receita, outro grupo vai fazer outra receita, filmem o processo, tragam para a sala de aula para os seus alunos, para os seus colegas experimentarem. Tudo isso a gente pode trabalhar com eles. Então, exemplos de comidas típicas, né? Dois exemplos bem simples, assim, que dá para os seus alunos reproduzirem em casa, que é o mac and cheese, que é aquele macarrãozinho que geralmente vem acompanhado ali daquele queijo cheddar, de vários queijos ali misturadinho, ele vira um queijo bem cremosinho, um macarrão bem cremosinho. É um prato típico e é um prato fácil de cozinhar com ingredientes que a gente encontra no Brasil. Outra coisa também são os cookies, que são tranquilos de fazer, eles têm ali uma estrutura mais tranquila, e a gente consegue encontrar os ingredientes aqui também, no Brasil é bem comum. Eu até deixei esse site aqui, o Pingun, acho que é Pingun English, acho que é Pingus, né? Pingus English. E esse site, ele tem ali a receita na íntegra, ele fala às vezes um pouquinho mais sobre o costume, a tradição que vem acompanhando ali essas receitinhas. Então é muito legal, é bem legal ver o aluno tentando reproduzir isso em casa, colocando em prática aquilo ali, é interessante, né? E um que eu gosto bastante também é o biscoito de gengibre, que é mais utilizado nas tradições de Natal lá, mas que os nossos alunos, eles já conhecem, né? Eles têm até filmes que vêm falando ali sobre o biscoito de gengibre, apareceu no filme do Shrek, a Disney trabalha com esse biscoitinho, então é bem legal, os alunos já conhecem, então eles vão se sentir muito mais curiosos, com muito mais
interesse em tentar fazer esse tipo de receita, que eles sabem que é tradicional de lá, eles têm vontade de saber o sabor. Então é bem legal, dá para a gente pedir tanto por meio de uma lição de casa, como por meio de um trabalho em grupo, como pedir que eles tragam os ingredientes para a gente tentar fazer na sala, dependendo, né? Depende da sua... de como é a sua sala de aula, né? Bom dia, Eulina, tudo bem? Ai, obrigada. Aqui a gente está sempre compartilhando aqui com vocês, né, as experiências. Vocês compartilham comigo, eu compartilho com vocês, a gente faz essa troca de experiências. Mas é bem legal mesmo traduzir essa parte, principalmente das comidas típicas. E com relação aqui ao biscoito de gengibre, tem até uma historinha por detrás deles, né? Tem várias lendas que contam como seria a origem, mas uma delas é sobre um casal que eles queriam ter filho, eles não conseguiam, por isso eles resolveram fazer esse bonequinho de gengibre, e o bonequinho criou vida. Então é bem legal a gente também trazer essa questão da história para os nossos alunos. Aqui a origem também eu não consegui encontrar exatamente onde foi. Parece que teve algumas origens ali da Europa, não se sabe exatamente se foi ali na Inglaterra, mas aí é legal a gente fazer essa pesquisa, assim, para trazer para os nossos alunos que essa curiosidade é bem legal, eles vão ficar mais interessados, vão sentir que aquele assunto é mais relevante para eles. E a última sugestão que eu tenho por aqui é sobre as expressões idiomáticas. Então, da mesma forma que eu trouxe aqui a expressão rodar a baiana, né, teve a origem aqui no nosso Brasil, origem no nosso costume do carnaval, então, da mesma forma, lá do idioma do inglês, a gente também tem expressões que carregam muito sobre a cultura que os nativos falam, né, como começou essa questão das expressões. Então, a gente vai mostrar, talvez, as origens, talvez o uso na prática. Muitas expressões são diferentes da nossa, então, para a gente, quando a gente fala para o aluno, ele sente aquela diferença, ele pergunta, mas por quê? É isso mesmo? Então, é interessante ver ele tentando entender aquilo, ele tirando ali suas próprias conclusões, porque, novamente, a cultura a gente vai trazer não para fazer o aluno não para obrigar ele a seguir aquele costume, mas sim para ele também poder ter a ideia dele, ele poder ter a opinião dele sobre aquilo, ele conseguir refletir sobre aquilo. Então, fazer exercícios que os alunos tentem criar as suas próprias frases ou imaginarem situações que eles podem utilizar essas expressões. Isso é muito legal. Geralmente eu fazia aquele sorteio das expressões para cada aluno pegar uma expressão e tentar trazer, ou talvez ele explicar ali, dependendo do nível, né, da turma, de como eles estão no inglês, eles contarem uma historinha onde ele poderia ter utilizado aquela expressão, ou então ele encaixar numa frase, um exemplo em frase, que ele poderia utilizar a expressão. Então, aqui tem algumas expressões que são comuns, né? Principalmente essa primeira, que it's raining cats and dogs. Então, pra gente, a gente costuma falar tá chovendo canivete, mas para eles tá chovendo gatos e cachorros. Então, a maioria dos alunos fica, por que gatos e cachorros? Como assim? É bem legal trazer para eles compararem, para eles terem essas ideias. Outro também que é bem comum, it's not my cup of tea. Então, não é a minha praia, não faz o meu tipo. A gente aqui utiliza mais, não é a minha praia, quando é uma coisa que não interessa muito, não é muito uma coisa que eu me identifico, né? Legal também, better safe than sorry, melhor prevenir do que remediar. Tem várias, que é bem legal a gente trazer e colocar isso para o aluno, ele pensar, ele refletir, ele colocar na prática, ou numa frase, ou ele contar uma historinha, ou ele contar uma história real dele, que ele poderia ter usado essa expressão. São várias formas que a gente consegue trazer essa questão da cultura para eles. E, claro, algumas expressões têm ali suas origens, tem ali alguma razão para ela ter sido dessa forma. Então, a gente também pode, sempre antes dessa aula que a gente planeja trazer expressões, a gente pode dar uma pesquisada para ver quais realmente têm origens. Muitas têm origens, tem aquela questão de como eles acham, como eles acreditam que surgiu aquela expressão. Então, é bem legal. Eu gosto bastante de trabalhar principalmente as expressões, que é uma coisa que os alunos ficam, assim, muito curiosos, porque eles escutam as nossas expressões do português, e aí quando eles veem que o inglês é diferente, eles ficam ali refletindo sobre aquilo, dá até tema de debate, dá para fazer com eles. Bem legal mesmo. Então, essas foram as 3 sugestões que eu gosto muito, que eu já utilizei e queria compartilhar com vocês também. Então, muito essa questão de trazer a comida típica, né, as comidas típicas que a gente consegue reproduzir hoje aqui na nossa casa. Também a questão dos costumes, as tradições de feriado, tradição de costume dos nativos mesmo. Eu costumo dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê que eles são muito, como é que se fala? Quando eles são muito apegados ali
ao país deles, né? Muito nacionalistas. Então, lá é muito comum você ver tudo personalizado com a bandeira dos Estados Unidos, que quando a gente compara com daqui, a gente não é muito assim, né, muito nacionalista, né? A gente até encontra algumas coisas com relação ao Brasil, mas não muito. Então, questão de costumes, questão de comida típica, questão de expressões que a gente consegue utilizar. E, claro, tem as histórias infantis, que tem ali sempre uma origem, que hoje em dia muitos filmes trazem ali aquela história para contar nas telinhas. Tem também a questão das músicas, então tem várias formas da gente trazer aquilo para os nossos alunos. E é muito bom, os alunos eles ficam mais curiosos, eles se sentem mais interessados pelo aquele assunto. Então é muito legal, por isso que eu resolvi trazer esse tema como para fechar com chave de ouro aqui a nosso aquecimento das lives. Essa foi a última live que a gente teve para o aquecimento do webinário que vai acontecer no dia 4, às 22 horas. Conto com a sua presença lá. Então, não esquece de marcar no seu calendário, dia 4 de fevereiro. E também, se você quiser se inscrever, que é o que eu recomendo, que você se inscreva nesse evento para você ter acesso ao link, ter acesso ao bônus, você ter acesso ali a todas as informações que vão acontecer durante o evento e após o evento. Então, você precisa se inscrever. Tá lá no link da minha bio, lá do Instagram. Se você entrar no meu Instagram, Juliana Batista EN, você acessa lá o meu link e consegue se inscrever, também participar do canal do Telegram, onde você vai receber essas novidades, tudo quentinho, hein? Tudo em última hora, vai receber tudo lá. Combinado? Então, muito obrigada pela sua presença, obrigado por a gente ter passado essas 2 semanas juntos, podendo, assim, compartilhar nossas histórias, podendo compartilhar nossas experiências, e eu espero conseguir conversar mais de perto, assim, com vocês, lá pelos meus stories do Instagram, eu costumo perguntar várias coisas, a fazer enquete, inclusive, vou trazer a resposta do Rodar a Baiana, vamos ver quantas pessoas já conheciam a origem dessa expressão. Então, me acompanhe por lá também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade. Então, eu agradeço muito a sua presença e esse foi o tema do nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Vejo você, então, durante esses meus stories no Instagram e no webinário do dia 4 de fevereiro, combinado? Vejo você lá, então. Tchau, tchau.